Sejam muito bem-vindas ao Estelar Tiragens. Estamos aqui retomando esse canal em outubro, que é um mês que carrega uma energia de número 1, de muita força, independência, coragem, protagonismo. Vim aqui hoje fazer uma leitura intuitiva com vocês, então é uma leitura geral, não necessariamente vai ressoar com todo mundo, vai se conectar com todo mundo. Então, aqui eu tenho 2 montes, vocês podem escolher ou este tarô, que é o tarô do Estranho Mundo de Jack, ou este tarô, que é o tarô dos vilões da Disney. E aí cada um deles vai carregar aqui uma mensagem para vocês. Olhem bem, vejam com qual desses dois vocês querem seguir e de qual desses 2 baralhos vocês querem receber uma mensagem aí para o mês de outubro. Vou deixar as minutagens aqui na descrição para que vocês possam acompanhar. Vamos começar por esse aqui, pelo tarô dos vilões da Disney. Vou colocar esse aqui de ladinho. E vamos! Então se conectem, pensem, mentalizem o mês de outubro de vocês, esse mês que é tão poderoso, que traz tantos acontecimentos importantes de portais. Nós temos 2 portais com a energia do número 1. A própria energia do mês é do número 1, num número de liderança, força, independência, ousadia, que nós todos tenhamos essa força durante o mês de outubro. Então, aqui a mensagem para quem escolheu este baralho. Qual é a reflexão do mês para vocês? Qual é a maior reflexão que vocês precisam fazer durante o mês de outubro? A carta da Torre. A carta da Torre sempre vai nos lembrar daquilo que a gente está depositando a nossa segurança e que talvez não era tão confiável desse jeito. A gente pode ir para muitos lugares falando da Torre, né? Sobre a gente confiar em algo que não necessariamente poderia ser confiado, ou até mesmo da fragilidade das coisas que podem ser tiradas de nós. Então, a Torre nos lembra que acontecimentos externos podem abalar as nossas mais profundas seguranças e que também algumas seguranças podem mais prender a gente do que de fato nos dar uma base sólida para gente alçar voos. Então, se é um mês de Torre, é um mês de desconstrução e reconstrução dessas bases. Pode sim envolver algumas decepções, algumas quebradas de cara por aí com lugares, pessoas, situações em que a gente depositou a nossa confiança e não valeu a pena, e não teve um retorno, e não foi bom pra gente. Então, a Torre sempre traz esse aviso para que a gente tome muito cuidado com o que a gente confia e também reavalie se essa confiança, se onde a gente está depositando a nossa confiança, não está nos prendendo ao invés de nos encorajar. Agora, seguindo para cá, vamos ver quais são os conselhos. Aqui a gente tem um 5 de ouros representando vocês, trazendo que vocês provavelmente vão se sentir talvez um pouco desconectados da espiritualidade de vocês, da essência. Cuidado com uma sensação de vitimismo, uma mania de perseguição, uma sensação, um sentimento mesmo de que tudo acontece só com vocês, de que só vocês passam por isso, ou de que vocês estão sendo grandes vítimas das circunstâncias, das pessoas, do mundo, quando na verdade não é bem assim. Então, esse 5 de ouros aqui convida você a retomar o seu poder, a se conectar com a espiritualidade, se conectar com a fé, se conectar com a essência, até porque se as maiores reflexões que vocês precisam fazer esse mês estão baseadas na Torre e na desconstrução de certezas, se a gente não consegue ter alguma luz para nos guiar nesse meio do caminho, realmente é muito fácil se perder. Agora, tomem bastante cuidado com querer controlar demais as coisas.
querer controlar o futuro, querer controlar como as situações se desenrolam, né? Aqui esse cair da torre vai falar muito sobre não saber quais são os próximos passos. Afinal, se eu achava que tudo isso aqui era a minha segurança e deixou de ser, como é que eu faço? Esse é o grande obstáculo de vocês. Conseguir passar por esse mês sem querer controlar demais o que vai acontecer, o que vai vir a partir daí, o que vocês podem esperar, né, depois do mês de outubro, depois de certas decepções e depois de certas caídas de torre. Não se preocupem em entender como que vocês vão se reconstruir. Se preocupem em tirar do caminho de vocês o que precisa ser tirado, de se permitir sentir esse desapego que a torre propõe. Vai ser um mês, de forma geral, outubro vai ser um mês para vocês que convida a resolução de muitas coisas pendentes. Então, essas decepções que estão vindo por aí, essas mudanças, essas quedas de torre, não são novas, elas não nasceram ontem. Elas estão vindo aqui como quase como se a vida estivesse te falando: olha, agora é hora de resolver isso daí. Você já adiou tudo que tinha para adiar. Então, outubro é um mês para você parar de fingir que não é com você e tomar a rédea da tua vida, pegar essa espada aqui e batalhar, resolver o que precisa ser resolvido. E o conselho, de forma geral, vem com a Rainha de Espadas. Então, qual é a melhor postura para você em outubro? A Rainha de Espadas é aquela que comunica o que precisa, que impõe os seus limites, doa a quem doer. Talvez chegou a hora de você se retirar de situações que estavam cômodas para muitos e menos para você. Ou que, mesmo estando cômodo, você quer mais. Você quer ganhar mais, você quer viver mais, você quer sair desses limites. Então, a Rainha de Espadas é a rainha que vai ajudar você a se posicionar de uma maneira que vai te garantir, pelo menos, dar alguns passos. Lembre que o tarô não serve para ditar um futuro, mas serve para que você se conecte, ouça o que você precisa ouvir nesse momento, para que você tome as decisões necessárias para a tua vida. Muito bem. Agora vamos falar com o segundo baralho, que é o baralho do Estranho de Jack, também muito tematizado para Halloween. Vamos ver qual é a grande reflexão que as pessoas que escolheram esse baralho precisam fazer ao longo de outubro. O que vocês precisam pensar, o que vocês precisam melhorar ao longo de outubro. A carta da justiça é a carta que simboliza a necessidade de colocar a nossa razão à frente da tomada de decisão, que a gente precisa olhar para as coisas com um olhar racional, factual e não ilusório. Então, se vocês precisam pensar sobre a justiça, o que vocês precisam entender é o quanto de responsabilidade vocês têm na realidade que vocês estão vivendo hoje. Claro que o que outras pessoas fazem nos afetam até certo ponto, mas existe um limite que a justiça delibera, que é, a partir daqui, eu me responsabilizo e é comigo. Então, qual é a responsabilidade que você está tomando pela sua própria história? Como que você vem se responsabilizando pelo que acontece com você? A justiça convida a não usar a raiva, mas sim a autorresponsabilidade para navegar aí por esse momento. Então, se é um mês de justiça, é um mês de olhar para você com olhos não punitivos, porque a gente não está falando de culpa, mas a gente está falando do mar de possibilidades que se abre a partir do momento que a gente se sente, de fato, responsável e capaz de cuidar do nosso próprio caminho. Então, são reflexões muito poderosas. E aqui, para complementar a mensagem para vocês para o mês de outubro, bom, talvez vocês
Aqui a gente tem um 6 de ouros, que é uma carta que fala sobre o equilíbrio entre dar e receber. Se a balança da justiça, ela é justa e racional, ela fala sobre nós sermos bem mentais e racionais nas nossas decisões. Aqui, essa carta indica que esse dar e receber na nossa vida está precisando de um pouco mais de equilíbrio. Então, será que você não vem se doando demais para pessoas ou para situações que não estão te devolvendo na mesma medida? Será que você vem se doando menos do que você deveria? De qualquer jeito, você pode se encontrar refletindo sobre isso, sobre o dar e o receber nas suas relações e nas suas vivências. Tente equilibrar ao máximo. Garanta que você não está doando para alguém algo que te falta, porque desse jeito você está exercendo a benevolência em troca de se deixar na necessidade. A gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem. É sempre um transbordar e não um cavar um buraco para cobrir a terra de outra pessoa. O grande obstáculo para vocês vê como o 6 de espadas, que sempre simboliza a travessia de uma situação para outra. Então talvez vocês encontrem uma dificuldade, você que está me ouvindo agora escolheu esse baralho, uma dificuldade de se retirar de certas situações. Você pode perceber esse desequilíbrio nas suas relações ou nos seus ambientes, mas talvez não tenha coragem de sair daí ainda. Talvez não consiga enxergar como se retirar desse lugar. O 6 de espadas te lembra que você precisa se retirar, mas ao mesmo tempo ele é um obstáculo. Então, talvez você encontre os reais motivos dos quais você não se retira de certas situações, quais são seus ganhos secundários e qual é a culpa que você carrega de estar em tais lugares. Analise com muito cuidado e com muita razão, com muito pé no chão, qual é o melhor, o que você pode fazer, qual é o teu caminho e como que você pode planejar essa saída. Às vezes a gente se percebe numa troca que não é tão justa, por exemplo, num casamento onde você depende da outra pessoa. Não é do dia para a noite que você consegue sair também, mas se você não planejar o caminho para se retirar de certas situações, eles não vão acontecer magicamente. O mês de outubro veio para vocês como um as de ouros, então muitas oportunidades vão vir no caminho, muitas sementinhas podem ser plantadas. Não tenham pressa, mas façam o que vocês podem fazer no agora. E isso pode muito estar conversando com essa carta aqui, sobre essa dificuldade de se retirar de alguns lugares. Às vezes, o que é possível fazer não é o que a gente gostaria de fazer, o que todo o nosso potencial. A gente poderia fazer muito, mas às vezes a gente só consegue fazer um pouquinho. Faça esse pouquinho. Lembre que a gente está, para vocês aqui, num mês de justiça. Não haja no tudo ou nada, haja no equilíbrio. E o conselho final veio como 5 de paus, pedindo para que você dê prioridade ao que é prioridade. Se você quiser equilibrar essas balanças até demais, então querer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba fazendo meio que tudo mal feito, né? Faz um pouco de cada coisa. Saiba o que é prioridade para saber o quanto de energia, quanto de tempo, quanto de dedicação você entrega a cada coisa, a cada área da sua vida. Nada acontece se a gente não se dedica, se a gente não entrega tempo, energia, foco. A gente de fato precisa se dedicar, mas sabendo que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, entendendo que a gente precisa selecionar prioridades, porque se tudo é prioridade, nada é. Gente, espero que tenha ressoado com vocês essa leitura. Para você que se interessou e quer fazer uma leitura comigo, os meus contatos estão aqui embaixo. Eu trabalho em tarot terapêutico focado totalmente em refletir, em entender, te ajudar a navegar por situações, pelos momentos da tua vida. Também trabalho com numerologia pitagórica, fazendo um mapa numerológico.
e ajudando as pessoas a encontrarem o propósito delas. Caso você tenha ficado interessado em fazer um mapa comigo ou um atendimento, os contatos estão aqui embaixo. Um ótimo mês de outubro para todo mundo. Um beijo, até a próxima.